Na nossa terceira aula sobre Revolução Francesa, nós já falamos sobre a França antes da Revolução, nós já falamos sobre as fases da Revolução Francesa. A gente vai falar agora dos símbolos que foram desenvolvidos durante e depois do processo revolucionário, dos 10 anos de Revolução, com o objetivo de criar, por parte da população, um sentimento de unidade ou de apoio aos valores ligados à França, agora não sendo mais uma monarquia absolutista, mas sendo uma sociedade baseada no modo de vida da burguesia francesa. Todo o processo revolucionário, ele implica a queda de símbolos e a construção de novos símbolos. Né? Dos elementos que é necessário para a construção de uma sociedade dentro de um novo modelo, de uma nova organização, é de que você crie elementos, imagens, símbolos, vocabulário, modo de falar, modo de se vestir, que lembrem os valores dessa nova sociedade e faça com que as pessoas esqueçam ou lembrem negativamente da anterior. Então, com o fim da monarquia absolutista, os revolucionários eles vão começando a construir imagens negativas da monarquia e construir símbolos que fizessem com que as pessoas, os franceses, eles vissem de forma positiva a França após a Revolução. Então, eu separei alguns símbolos para a gente entender isso aqui. Primeiro deles, a mudança no calendário. O calendário francês ele muda por um tempo, ele deixa de ser o calendário que nós temos, que é o calendário cristão, e ele vai passar a ser um calendário revolucionário. Eles vão dividir o ano em meses de acordo com a estação. Então, no outono, os meses são vidimário, brumário, primário. No inverno, nivoso, pluvioso e ventoso. Na primavera, germinal, floreal, pradial. No verão, messidor, termidor e fructidor. Esse é o novo calendário após a Revolução Francesa. Um outro elemento é a eliminação dos dias de feriados que eram comemorados durante a monarquia. Comemorava-se dias de santos, dias de aniversário do Papa, se comemorava dias ligados ao aniversário dos reis, de batalhas do passado ligadas à monarquia francesa. Então, eram datas que elas serviam para exaltar a lembrança da monarquia francesa. Então, o que é que eles vão fazer? Eles eliminam esses calendários e vão criar alguns poucos dias de feriados, como o dia da tomada da Bastilha, como vocês estão vendo nessa imagem. Vai virar um símbolo da Revolução, considerado o marco, o início da Revolução. Certo? O dia da decapitação do rei Luís XVI vai ser lembrado. Né? Ou seja, algumas datas elas vão começar a ser lembradas agora para exaltar a Revolução como um grande evento heróico e cria uma identificação da população com os valores da Revolução Francesa, certo? Um outro símbolo da Revolução é esse chapeuzinho aqui, ó. Muita gente vai substituir nas cidades francesas, principalmente a população mais pobre, o chapéu, porque o chapéu lembrava a nobreza, e lembra que a nobreza era aliada do rei, é o passado da França pré-revolucionária. E substitui o chapéu por esse outro chapéuzinho aqui, que é o barrete frígio, esse vermelhinho. Que quem usava eram os sans-culottes, que eram os moradores pobres das cidades francesas, que lideraram a tomada da Bastilha na revolta em 1789. Então, muita gente vai andar com barrete frígio, como símbolo de apoiador da Revolução. Isso durante e depois da Revolução Francesa. Outros símbolos interessantes, para vocês verem como se tenta apagar lembranças da monarquia, até o baralho vai ser modificado. Vocês lembram que o baralho ele tem o rei, a rainha e o valete, que são símbolos da monarquia e da nobreza, não é isso? Dos nobres. O que é que vai acontecer? Durante a Revolução, principalmente durante o período jacobino, que é um período mais radical, e durante um período mais radical, todo homem ele é cobrado por mostrar a sua posição, ser a favor ou contra a Revolução.
E durante o período jacobino, pelo medo da contra-revolução, como a gente viu, da invasão das tropas da nobreza, vai haver uma certa paranoia de perseguição a traidores, a conspiradores contra a revolução. Então, até o baralho nesse período vai ser modificado. Rei, rainha e valete vão ser tirados e vão se criar cartas com os valores ligados à revolução. Que valores são esses? Força, fraternidade, segurança, prosperidade, pudor, justiça, senso artístico, luz, posse, riqueza, trabalho e coragem, que eram valores ligados à sociedade burguesa e ligada à maçonaria francesa, que é uma das lideranças da Revolução Francesa. Uma outra coisa interessante que muda durante a Revolução é a aparência das pessoas. Formas de se vestir que lembrassem a nobreza, que lembrassem a monarquia, elas vão passar a ser vistas como ultrapassadas, cafonas, e vão passar a ser vistas como vestimentas de traidores, de adeptos da contra-revolução. Então, se vocês pegarem, vai haver uma evolução durante as fases da Revolução Francesa. Na primeira fase, que é a monarquia constitucional, lá em 1789 a 1792, as pessoas ainda se vestiam usando as perucas, que lembravam a nobreza. As mulheres ainda usavam os vestidos armados. Os homens, salto alto, que era um tipo de vestimenta da nobreza. Quando chega no período jacobino, que é um período mais radical, de ruptura, de tentativa de apagar tudo que lembrasse a monarquia, as pessoas vão se vestir mais, ao invés do salto alto, os homens com as botas, calças mais compridas, sobretudo, e o barrete frígio, esse chapeuzinho na cabeça, que era dos moradores pobres das cidades. Essa vestimenta, ela se parece mais com roupas militares. É um momento onde se valoriza o exército revolucionário. Quando chegar em 1794, quando vai haver a passagem do período jacobino para o período do diretório, onde os girondinos, que são mais moderados, voltam ao poder, vocês veem que as botas voltam a ter o salto alto, mas as roupas não voltam a ser igual da nobreza. As mulheres, por exemplo, vão andar com chapéu, vestido, mas o vestido ele é mais corrido. Ele não é armado, feito os vestidos das mulheres da nobreza antes da Revolução. Vamos ver um discurso de Robespierre, líder jacobino, durante o período jacobino. Eu separei aqui para vocês. Olha o que ele diz, Robespierre. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor pelo dinheiro, pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Então veja que existia todo um discurso de criar um novo modo de vida, tanto desde o jeito de falar, do jeito de jogar cartas, até o jeito de se vestir. Certo? Tudo isso mostra que está surgindo um outro modelo de sociedade baseado em outros valores. Vale lembrar que Robespierre é líder do Partido Jacobino, foi uma das lideranças que promoveu a decapitação em massa de quem ele acusava ser traidor da Revolução. Ele acabou decapitando os próprios aliados e terminou decapitado em praça pública. Uma outra característica é a pintura. É nesse momento onde vai se desenvolver o neoclassicismo, substituindo o estilo barroco da antiga nobreza. Aqui nós vamos ter o neoclassicismo e o romantismo como principais expressões artísticas desse período. Se destaca muito um pintor chamado Jacques Louis-David. Jacques Louis-David foi professor, inclusive, do Jean-Baptiste Debré, que foi quem pintou a primeira bandeira do Brasil aqui, após a independência, que a gente teve muita influência francesa, mas vamos para cá. O Jacques Louis-David, ele foi pintor, considerado o pintor da Revolução Francesa, e pintor pessoal de Napoleão, depois do fim da Revolução. E aqui as pinturas do
Jacques Loudavi, mostra uma tentativa de representar cenas revolucionárias ou valores da revolução. Tem que, por exemplo, a morte de Marat, pintando um dos líderes da revolução que foi assassinado durante o processo revolucionário. Os litores trazendo Brutus aos corpos de seus filhos, de 1789. É uma cena que representa a ideia de república, que era o desejo dos jacobinos substituir a monarquia. Aqui está Brutus, senador romano da Antiguidade Clássica, sua esposa chorando e os corpos dos filhos sendo trazidos mortos. Os filhos de Brutus foram condenados à morte, acusados de corrupção. E quem denunciou eles foi o próprio Brutus, o próprio pai. E aqui é para passar a ideia de república, que é a ideia de que os interesses privados eles devem estar abaixo do interesse público, coletivo. O homem republicano, ele primeiro busca a felicidade e o bem público, para depois o bem individual e privado. Isso era uma das ideias revolucionárias, principalmente dos jacobinos. Aqui, Leônidas, nas Termópilas, lá na batalha entre gregos e persas, na Antiguidade Clássica, as guerras medas. Um outro elemento interessante é a mudança do vocabulário. Como assim a mudança do vocabulário? Isso é arretado. Os xingamentos entre os grupos rivais na França após a Revolução. E também os pronomes de tratamento. O que é uma das coisas que mostrava que existia diferença entre as classes sociais na França. O pronome de tratamento. Então, o rei era chamado Vossa Majestade, Vossa Senhoria, os nobres. Era chamado sempre por pronomes de tratamentos, senhor, senhora, sir. O que é que vai acontecer durante o período jacobino? Alguns revolucionários eles propõem que os pronomes de tratamento sejam extintos e todos sejam tratados como tu, para ser levado ao pé da letra a ideia de igualdade da revolução. Então, o jeito de falar muda. Usar pronomes de tratamentos rebuscados lembra a nobreza, deve ser esquecido. A ideia agora é da igualdade. Uma outra coisa arretada é o surgimento de jornais durante a Revolução, tanto girondino como jacobino. Os girondinos vão esculhambar os jacobinos vão esculhambar os girondinos. E vão usar muita linguagem chula, vamos chamar assim, durante o processo revolucionário. Por exemplo, jornais de direita girondinos, como o Ato dos Apóstolos, e jornais de esquerda, como Pai do Chesney, passaram a usar termos como bicho, patife, caramba, o diabo, limpa-cu, para se referir um ao outro. Vocês veem isso, por exemplo, numa série de jornais hoje em dia, no momento de radicalismo político, que surgiram principalmente com a extrema-direita no Brasil, que usam palavras, xingamentos, apelidos para se referir a adversários políticos. Um dos maiores alvos desses jornais, agora tanto de direita como de esquerda, foi Maria Antonieta, a antiga esposa de Luís XVI, decapitada durante a Revolução, acusada de ser superficial e desapegada aos interesses do povo. Ela foi xingada várias vezes por vários jornais. Como esse jornal, o Pai do Chesney, se referia a Maria Antonieta, a tigresa austríaca, que ela era filha do rei da Áustria, era vista em todas as cortes como a mais miserável prostituta da França. Ela era amplamente acusada de chafurdar na lama com criados, e seria difícil distinguir quem era o pulha que havia fabricado os abortos coxos, corcundas, gangrenosos saídos do ventre, triplamente enrugado. Então, olha como se alimenta um certo ódio em relação às figuras da nobreza e da monarquia. Tudo isso representando décadas e décadas de insatisfação acumulada pelo modo de vida luxuoso da monarquia e as péssimas condições de vida da população. Outra coisa arretada durante esse processo revolucionário é que durante ele, principalmente durante o período jacobino, que é o mais radical, os ideais da revolução vão ser levados tão ao pé da letra, tão ao limite,
certo? Que vai surgir uma literatura erótica tratando o sexo como algo que deveria radicalizar também a ideia de liberdade. Por exemplo, a ideia de liberdade vai influenciar até crises de instituições como o casamento. Acredita-se que mais de 70% dos casais franceses vão procurar o divórcio durante o período jacobino por considerar o casamento e a família uma ameaça à liberdade. Depois isso é regulamentado com a lei do divórcio durante o período que Napoleão Bonaparte governou. Saca? Mas na literatura, por exemplo, o Marquês de Sade, ele vai ser um criador da leitura erótica sadomasoquista, onde ele considera que até no sexo a liberdade tem que ser levada ao limite, onde a finalidade tem que ser o prazer a todo custo. Só que interessante, até a dor para ele se causasse prazer deveria ser infligida na relação sexual. Só que o interessante é de que o prazer era aos homens. As mulheres deveriam ser um objeto ao prazer dos homens. Isso era um dos símbolos de uma contradição da Revolução, que defendia a igualdade, mas as mulheres continuavam de fora da vida política. Acusadas de serem frágeis e instáveis, não podiam tomar decisões. Então, o Marquês de Sade vai criar histórias como os 120 Dias de Sodoma, História de Juliette, Os Crimes do Amor, Justine, Ciranda dos Libertinos. São histórias que são clássicos da literatura mundial, na literatura erótica, e falam de histórias de casos e relações sexuais que vão usar de todos os artifícios para buscar o prazer. Então, até a literatura vai ser influenciada pelos ideais revolucionários. Uma outra ideia é de que durante a Revolução, em 1791, se eu não me engano, nós vamos ter a criação do Código Civil do Clero, representando uma nova relação entre Estado e Igreja, ou seja, a Igreja, tirando o período jacobino onde ela é expulsa, ela vai ter o direito de existir, mas ela não vai poder mais influenciar no Estado, porque o Estado agora é laico. E o Código Civil do Clero vai instituir registro de nascimento civil, registro de casamento civil, que até então era feito pela Igreja, vai ser feito pelo Estado. O divórcio depois vai ser instituído. O clero deixa de ter salário pago pelo governo, agora vai ser obrigação da Igreja. Em 1801, já no governo de Napoleão Bonaparte, vai ser assinado um acordo entre a Igreja e a França, a Concordata de 1801, onde o Estado se compromete a não intervir na Igreja. Porém, a Igreja reconhece a separação entre Estado e Igreja. Estado laico, que é uma coisa importantíssima para a gente. Até hoje, muita gente não entende a função do Estado laico. Você vê muita gente achando que, por exemplo, as leis devem ser criadas baseadas na Bíblia e não na Constituição. Professor, qual o problema se eu acredito na Bíblia? Nenhum. Mas acreditar na Bíblia é um direito individual e não coletivo. E em todos os momentos da história, sempre que uma igreja governou, as outras igrejas perderam o direito de existir. Então, o Estado laico é uma forma de garantir, inclusive, a liberdade religiosa. É só você lembrar, quando a Igreja Católica governava, perseguia protestantes. Na França, até a Revolução Francesa. Quando os protestantes chegaram ao poder em 1649 na Inglaterra, eles mandaram perseguir católicos. Um Estado laico garante o direito de liberdade religiosa. Certo? Ou seja, a religião deixou de ser uma prática social, com a ideia de religião oficial, como se tinha antes, e passou a ser uma prática privada. Olha aqui essa segunda citação. A religião veio a se privatizar. Em 1794, após a emigração, a deportação e as execuções e prisões, as demissões e os casamentos dos padres, pouco restou para que se pudesse celebrar uma religião pública. As pessoas realizaram suas devoções em casa, com a família ou um grupo de amigos de confiança, para evitar perseguições durante a Revolução. Porém, a liberdade religiosa passou a ser instituída após a Revolução do período de Napoleão, contanto com a preservação do Estado laico, algo que o brasileiro tem muita dificuldade de compreender. E a Revolução Francesa é o pontapé inicial para isso. A gente ainda vai discutir isso mais no futuro, em outras oportunidades, quem sabe presencial, né?
Então, minha gente, nossa aula sobre símbolos da Revolução e algumas mudanças de comportamento, vestimenta, falar, jornais, fica por aqui. Nossa aula Revolução Francesa fica por aqui. Assistam essas aulas. A próxima conteúdo é Era Napoleônica. Cheiro no olho para vocês e até mais.